É o novo apocalipse do Bitcoin. A criptomoeda não para de cair. Já foi mais de 50% de queda apenas nos últimos 6 meses. E no mês passado foi quase 20% de queda. Afinal, o que está acontecendo com o Bitcoin? Por que toda essa queda? Seria o fim do pai das criptomoedas? É hora de vender tudo que eu tenho, pois afinal está chegando o inverno cripto? E como diz aquela série famosa, The Winter's Coming? Ou isso é uma mega liquidação e estamos à beira de uma maravilhosa oportunidade? Vamos conversar aqui nesse vídeo sobre os possíveis motivos que levaram a esse derretimento do Bitcoin, a essa grande queda que houve. Tudo que pode ter levado e influenciado esse criptoativo a esse patamar que se encontra hoje. E falando em influência, eu já vou te influenciar a deixar o like aqui nesse vídeo, para entregar essa informação para mais e mais pessoas, já que eu dependo muito de você. Pois esse canal ele ainda é pequeno e não tem tanto alcance assim para chegar em tanta gente como eu gostaria. Então eu conto demais com a sua ajuda. Muito obrigado, galera. Como o Bitcoin é como se fosse um termômetro para todas as outras criptomoedas, quando ele cai, ele acaba arrastando para o fundo do poço todas as outras criptomoedas junto com ele, de uma vez só. Por isso mesmo, houve também uma grande queda no Ether da rede Ethereum, que caiu muito nos últimos 7 dias. Até a Apple Coin, que é aquela moeda famosa que saiu há pouco tempo, aquela moeda dos macacos oficial, sabe? Dos Bored Apes, acabou sofrendo com isso, mesmo sendo lançada recentemente. Ela também sofreu uma grande desvalorização. E o que falar então da Luna, a criptomoeda da rede Terra, que há uma semana atrás valia $60 e agora ela está valendo 0,00027 centavos e praticamente deixou de existir. Virou pó, igual metade dos Vingadores com o estalo do Thanos. Mas aí eu te pergunto, o Bitcoin não era para ser uma reserva de valor? Se o Bitcoin é entendido pelo mercado financeiro como uma reserva de valor e tantas pessoas, tantos profissionais renomados falam que de fato ele é uma reserva de valor, ele não deveria preservar o nosso patrimônio, preservar o nosso poder de compra e proteger o nosso capital da iminente desvalorização? O Bitcoin não era para ser o extremo oposto de uma moeda fiduciária que sofre com os efeitos da inflação e perde o valor conforme o tempo passa? Então por que uma reserva de valor como essas pode cair tanto desse jeito? Bom, existem algumas possíveis causas para isso ter acontecido. Sabe lá no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, logo que a guerra estourou mesmo, a Ucrânia ela limitou os saques nos caixas eletrônicos e também suspendeu a compra de moeda estrangeira, tudo a fim de evitar um colapso no seu sistema financeiro. Mas se imagine estar nessa posição, ser um ucraniano nessa época, você buscando por água, comida, refúgio e não conseguindo ter dinheiro suficiente para nenhuma das 3 coisas mais importantes nessa hora, numa guerra. Imagina que situação horrível que foi. E com isso as transações em Bitcoin deram uma disparada, já que os dois lados da guerra se utilizavam do Bitcoin. A Ucrânia para financiar a sua resistência e também para receber doações de outros países, e a Rússia como um meio de escapar de algumas sanções econômicas que estava sofrendo naquele momento. E por isso o Bitcoin ganhou aquele empurrãozinho e começou a se valorizar cada vez mais, porque as pessoas perceberam a importância de ter uma moeda descentralizada, uma moeda que você pode guardar numa carteira digital, numa wallet, e usar em qualquer lugar do mundo, não dependendo de nenhum sistema bancário para isso. Só que aí vieram outras consequências da guerra. Lembra que houveram sanções à Rússia naquela época? E por um acaso eles são um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Logo o preço do barril foi lá nas alturas, o que gerou uma inflação generalizada no preço dos alimentos, já que o alimento não chega na sua mesa por teletransporte, né? Ele vem por meio de um transporte que utiliza um combustível que é derivado do petróleo. Mas tá, então, qual a principal medida que um governo toma quando a inflação no seu país cresce? Os membros do Banco Central desse governo, desse país, se reúnem para determinar uma nova taxa básica de juros, que aqui no Brasil é conhecida como a taxa Selic. Essa panelinha aí é conhecida como Copom, o Comitê de Política Monetária, e é formado pelo presidente do Banco Central e os seus diretores. Quando a taxa básica de juros aumenta, os títulos públicos tendem a ter uma maior rentabilidade. E o que acontece quando um título público de renda fixa ele tem uma maior rentabilidade? Ele se torna muito mais atrativo para os investidores.
que acabam escolhendo esse tipo de ativo, porque o risco dele é bem menor do que o da renda variável. Existe um termo chamado custo de oportunidade, que representa o custo associado a uma determinada escolha que o investidor faz, baseado na melhor oportunidade perdida. Mas acho que quem ficou perdido agora foi você, né? Bom, eu vou explicar de outra forma então. Quando a taxa Selic ela aumenta, os títulos públicos se valorizam mais, dão um retorno melhor. Logo, o custo de oportunidade acaba aumentando em você manter investimentos em renda variável, porque eles têm maiores riscos de perda do seu capital, de perda do seu dinheiro. Então é muito mais tentador para o investidor deixar o seu dinheiro em título público nesse momento, como os títulos do Tesouro, que estão com uma rentabilidade muito mais atrativa, são bem mais seguros que o da renda variável. Então é bem melhor você tirar o seu dinheiro de uma criptomoeda que é muito mais volátil, muito mais perigosa, pode não ter uma boa rentabilidade e você corre muito menos riscos nesse processo. Então, mesmo que num primeiro momento o Bitcoin cumpriu sim o seu papel de ser uma reserva de valor, tanto no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quanto no começo da pandemia, logo o aumento da inflação impulsionado pelo aumento das commodities levou um aumento da taxa de juros, o que acabou aumentando o custo de oportunidade dos investidores manterem seu dinheiro no Bitcoin. Ou seja, foi tudo consequência de várias coisas acontecendo uma em cima da outra, virando um efeito dominó, uma grande bola de neve que despencou e virou uma avalanche em cima do Bitcoin. E não é por acaso que no mês passado houve uma forte retirada de capital do Bitcoin. Várias baleias venderam suas posições em Bitcoin. E para quem não sabe, baleia é um termo utilizado para se referir a investidores que têm uma grande posição em um certo tipo de ativo, que também é chamado de investidor institucional. Então, se grandes investidores estão retirando seu dinheiro do Bitcoin, isso manda um alerta claro para todo o mercado financeiro. Afinal, essas baleias têm muita autoridade. E se eles não estão vendo mais o Bitcoin como uma boa opção de investimento, isso é um péssimo sinal para o restante do mercado, que acaba replicando a decisão dessas baleias. Logo, temos mais oferta de Bitcoin no mercado, e pela lei da oferta e da demanda, essa operação de venda acaba sendo feita de uma só vez e o preço da criptomoeda acaba despencando bastante nesse processo. Mas então, por que essas baleias viram que nesse momento o Bitcoin não é uma boa opção de investimento? Bom, existem vários estudos e teses que dizem que a bolsa norte-americana tem uma relação direta com o Bitcoin. Ou seja, quando o mercado de valores norte-americano despenca, cai, a tendência do Bitcoin é também cair. E sabendo disso, essas baleias ficam atentas aos sinais de queda da bolsa, sendo um deles a inflação e o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. E assim que ficar claro que a tendência é de queda, elas retiram boa parte do seu capital. O que acaba sendo uma profecia autorrealizável, né, como muitos dizem por aí. Porque se os investidores institucionais que praticamente ditam as regras do mercado acreditam que a bolsa vai cair e o Bitcoin vai acompanhar essa queda, eles tiram deles da reta, desinvestindo na moeda e levando muitos outros a fazer o mesmo. E aí de fato o Bitcoin cai. Como diz Bruno Perini, o mercado financeiro é um mercado que reage a previsões. E mais um fator também que levou à queda do Bitcoin foi a Argentina ter proibido as transações feitas em Bitcoin no país. Como se os nossos amigos hermanos já não tivessem ferrados o suficiente, né? Boa sorte para vocês, boluditos. E como aconteceu com a Ucrânia, no momento em que recebia doações em Bitcoin, a moeda se valorizou, porque afinal é um país, é um governo recebendo em criptomoeda. Isso só aumenta o número de transações e torna a moeda muito mais importante para o resto do mundo. Então a tendência é que haja um aumento na cotação desse ativo. Só que no momento em que a Argentina proibiu esse tipo de ativo no país, isso causa um efeito contrário e ajuda ainda mais na desvalorização do Bitcoin. Outro motivo que assustou muito os investidores de criptomoedas foi a perda de valor do Tether, que perdeu a sua paridade que tinha com o dólar. O Tether, para quem não sabe, é uma stablecoin. Mas que raios é uma stablecoin, você vai perguntar? Como o próprio nome já diz, é uma criptomoeda projetada para ser mais estável e ter uma paridade de 1 para 1 com o dólar. É uma criptomoeda feita para valer $1 e ter pouca ou quase nenhuma variação.
O problema é que, devido à volatilidade do grande número de negociações feitas recentemente, muito provavelmente devido à queda do Bitcoin, o Tether chegou a ser negociado por 95 centavos de dólar. E vale dizer ainda que o Tether é a terceira maior criptomoeda, ficando apenas atrás do próprio Bitcoin e do Ether. Ela é um dos alicerces do mercado de criptos, o que é um pouco mais preocupante, né? Isso leva a uma pergunta que muitos estão fazendo nesse momento. Seria esse o começo de um novo inverno cripto? O inverno cripto ele consiste num longo período de baixa de todas as criptomoedas. Seria então talvez uma referência ao inverno nórdico? E foi observado que ele geralmente acontece após um ciclo de halving, que é um processo que acontece de 4 em 4 anos e garante a escassez do Bitcoin. A cada 4 anos, a rede de blockchain do Bitcoin é reduzida pela metade a quantidade de Bitcoins pagas para os mineradores que mineram esses Bitcoins. Mas o que acontece exatamente? Bom, como a quantidade de Bitcoin é cortada pela metade, a tendência é que haja uma valorização da moeda, não é? Sim, isso acontece de fato, mas a tendência observada nos ciclos anteriores é que, depois dessa alta valorização do Bitcoin, acontece uma queda absurda nos preços. Pois depois que muita gente vende a moeda devido à alta valorização que ela teve anteriormente, a tendência é que ela acaba caindo e se mantendo assim por um longo período, que é conhecido como inverno cripto. E como muitas pessoas acham que esse é o início de um novo inverno cripto nesse momento, muitas pessoas acabam vendendo, o que acaba derrubando os preços, e é a mesma história de antes. Se muita gente acha que um determinado ativo vai cair, ele de fato cai, porque muitos são induzidos a vender esse ativo. E agora chegamos à derradeira pergunta. É mesmo o fim do Bitcoin? É o fim de um sonho? Apesar de todos esses fatores que levaram à queda do Bitcoin, os fundamentos dessa moeda descentralizada se mantêm intactos. Então, se você acredita num futuro com menos controle do governo no seu dinheiro, sem ter seu dinheiro confiscado, num futuro sem um aumento exagerado de oferta monetária para cobrir gastos públicos e com pessoas sendo mais livres financeiramente, não perdendo seu poder de compra devido à alta inflação fora de controle, então talvez seja um bom momento de você adquirir alguns bitcoins. Se você acredita nesses princípios, então você deveria manter a sua fé no Bitcoin e assim ir realizando aportes mensais controlados ou criando suas próprias estratégias, na expectativa de uma possível valorização do Bitcoin no futuro, como já aconteceu no passado antes. Cabe a você definir como melhor gerir o seu dinheiro. Isso não é uma dica de investimento, isso é apenas a minha opinião. E se você gostou de todas essas informações que eu te passei aqui nesse vídeo, todo esse conhecimento que eu te passei, todo esse conteúdo de valor que eu deixei para você, e você é uma pessoa com muita sede de conhecimento e gosta muito de informação, eu te garanto que esse é o lugar certo para você. Então já se inscreve aqui nesse canal, porque eu falo muito sobre dinheiro online, sobre criptomoedas, sobre NFTs, sobre bancos digitais. Tem um monte de vídeos sobre Nubank aqui e um comparativo maravilhoso entre Banco Inter e Nubank. Aposto que você vai adorar, que eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Então eu conto com a sua inscrição se você gosta desse tipo de informação. Por fim, eu sou Bruno Reis, um rico abraço para você e esse foi o Corte de Gastos.